Inicialmente eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês nessa noite, compartilhar aquilo que o Senhor mesmo tem revelado ao nosso coração. O tema que vocês têm ouvido, discutido a respeito da transformação do nosso mundo, e hoje especificamente essa transformação que se dá através da ação social. E no seu manual tem uma introdução que eu faço a respeito de que mundo é esse que nós estamos falando de transformar. E no nosso caso específico, esse mundo que se chama Brasil, como é que é? Como é que está esse nosso mundo Brasil? Nossa população é de 168 milhões de habitantes. Desses 168 milhões de habitantes, nós temos 53 milhões de pobres, vivendo com menos de R$70 por mês, sendo 22 milhões de indigentes, abaixo da linha da pobreza. Nós olhamos à nossa volta e nós vemos que as diferenças sociais aumentam, a exclusão social cada vez mais se mostra. E eu coloco um dado aqui de tantos que a gente poderia dar, por exemplo, em relação aos analfabetos no Brasil, que chega perto de 30 milhões. Isso sem falar que a gente trata hoje do analfabetismo digital. Hoje alguém que não saiba o mínimo de informática não pode ser porteiro de prédio, inclusive, que é uma profissão muito digna. E nós vamos olhando à nossa volta e verificando perto de nós tantas situações de miséria e de pobreza, e a gente vai se entristecendo e muitas vezes criando uma reação que nós chamamos de banalização da miséria. A coisa já não nos toca mais, não nos quebranta, não nos preocupa. Nós vamos, parece que, endurecendo o nosso coração, e aquilo não provoca em nós uma reação de participação, de mudança. E aí? O que fazer? Ou melhor, eu devo fazer alguma coisa? E é interessante porque a chamada diz preparados para a volta de Jesus. E há um entendimento, há uma interpretação bíblica de que a gente não deve fazer nada, porque quanto pior ficar, mais cedo Jesus vai voltar. Mas não é essa a orientação da palavra. A palavra de Deus nos diz que a igreja de Jesus tem uma responsabilidade a cumprir, tem um ministério a desenvolver em relação aos aspectos sociais. E às vezes a pergunta que a gente ouve é: mas Silvia, como é que é isso? De fato, a missão da igreja não é só pregar o evangelho, que já é bastante desafiadora, pregar o evangelho? E nós poderíamos responder: e o que é pregar o evangelho? E eu creio, e tenho particularmente para mim, que tudo o que nós fazemos precisa ser pautado na palavra de Deus. Hoje, numa sociedade de tantos relativismos, mais do que nunca nós precisamos recorrer à Bíblia e descobrir o que ela fala. E eu vou tentar, de maneira rápida, falar um pouquinho a respeito disso. Vou citar os textos para que a gente possa ter tempo de chegar até o final. E uma das coisas que eu queria compartilhar com vocês é a respeito da visão que Deus tem sobre nós. Quando nós vamos para o livro do Gênesis, lá no capítulo 1, no verso 26, diz lá que Deus criou o homem à sua imagem e
semelhança. Isto é, homem e mulher os criou. Deus nos criou como pessoas inteiras, completas. Corpo, alma, espírito, tudo é importante diante do Senhor, porque somos fruto da sua criação. E é interessante porque quando Deus cria o homem e a mulher, e Ele nos criou com necessidades físicas, emocionais, espirituais, Ele proporcionou tudo aquilo que nós precisaríamos. Vejam só que interessante. Ele percebeu que pessoas precisam de pessoas. E quando Deus olha para Adão e vê que ele está sozinho, Ele diz: não é bom que o homem esteja só. Vamos criar uma companheira que lhe seja idônea, que esteja à sua altura, que compartilhe a vida com ele. E Deus então cria a mulher, a partir daí a família, as relações sociais, os amigos, porque nós precisamos de pessoas, somos seres sociais. Deus nos criou também com fome, com sede. E os versos 27, 28, 29 de Gênesis 1 diz que Deus criou toda a erva, toda a fruta, todos os recursos necessários para que as nossas necessidades físicas fossem supridas. As nossas necessidades espirituais, porque Deus, ao final da tarde, passeava no jardim com Adão. Então, uma das coisas que nós precisamos ter, a partir do referencial bíblico, é que nós somos pessoas completas, inteiras diante de Deus. Isto é, a minha alma, ela é muito importante, mas também as minhas emoções, o meu físico, os meus relacionamentos, tudo aquilo que eu sou, de maneira total, integral. Deus tem interesse, Deus está preocupado. Quando Ele olha para o ser humano, Ele olha para nós de maneira integral, total. Ele não olha para a nossa alma desvinculada do nosso corpo, daquilo que nós somos, da nossa identidade. Uma vez eu ouvi uma expressão que me chamou muita atenção, dizendo que muitas vezes nós estamos falando de almas como se estivéssemos falando de defuntos, e não de pessoas completas, inteiras, corpo, alma, espírito, físico, emoções, tudo aquilo que a gente possa compreender e tentar dividir. Mas somos pessoas únicas e inteiras diante do Senhor Jesus. E eu creio, irmãos, creio plenamente que quando Deus olha para o Brasil, para esses números, não para os números, mas para as pessoas, o coração de Deus se entristece, assim como quando Ele olha para a África, para a Índia, para as favelas próximas aqui, porque o propósito de Deus para a criação não foi esse que nós estamos assistindo. Deus nos criou para uma vida plena, completa, onde Ele colocou ao nosso dispor todos os recursos necessários dos quais nós precisaríamos para ter uma vida plena. Mas o que aconteceu? O homem quis ser igual a Deus. E quando ele dá esse passo, quebrando o seu relacionamento com Deus, e o pecado entra no mundo, nós começamos a sofrer sérias consequências. Além da quebra do nosso relacionamento com Deus, nós começamos a sofrer como pessoas e sociedade todas as consequências do pecado, e chamamos o pecado social. Porque aí entra o egoísmo, a competição, a exploração, a destruição do meu próximo, para que eu tenha. E é interessante, irmãos, quando nós vamos para o livro de Deuteronômio, Números, nós vamos perceber que Deus está olhando para essa situação, porque o povo já está vivendo dessa maneira. E Deus então pensa
pensa em algumas medidas que poderiam ser desenvolvidas para que a situação de pobreza fosse pelo menos aliviada no povo. E ele cria uma lei muito interessante, a lei do ano do jubileu, que diz que a cada 50 anos os pobres teriam a sua liberdade alcançada, porque eles eram vendidos como escravos para que as suas famílias fossem sustentadas. E nesse ano, o ano do jubileu, eles teriam a possibilidade de um novo começo de vida. Deus cria uma outra lei muito interessante, a lei do ano sabático. A cada 7 anos, a terra não deveria ser cultivada, e me chama muito a atenção isso, porque revela já uma preocupação ecológica de Deus, porque a terra precisava recuperar as suas riquezas naturais, ela não seria cultivada. E seria um ano também em que algumas liberdades seriam concedidas para que as pessoas retomassem as suas vidas e a pobreza não se perpetuasse entre o povo. Deus cria também uma lei muito especial, a lei dos respigos, que dizia que os frutos da plantação e tudo que caísse naturalmente e os cantos das plantações não deveriam ser colhidos. Por quê? Porque já havia naquela época um segmento da população que Deus estava olhando com carinho: o pobre, a viúva e o estrangeiro, para que eles colhessem sem constrangimento daquilo que o fruto da terra estava ali ao chão ou nos cantos das plantações, para que eles se alimentassem. E a Bíblia registra a história de 2 mulheres que sobreviveram graças à lei dos respigos. Vocês sabem quem são elas? Ruth e Noemi. E Deus criou uma outra lei, a lei dos dízimos, dizendo que tudo que a terra produzisse era uma economia agrícola, pastoril, os animais, os frutos da vide, que seriam levados até o sacerdote para que ele retirasse uma parte para o sustento da sua família, o restante seria distribuído entre o órfão, a viúva e o estrangeiro. E Deus vai revelando a sua causa, por quem ele pleiteia, pelas pessoas discriminadas, excluídas, porque ele está atento para as necessidades das pessoas. Mas o homem vai ficando cada vez mais distante. E é interessante porque no livro de Deuteronômio, Números também, quando ele fala a respeito dessas leis, ele diz o seguinte: mas o pobre sempre o tereis convosco, pela dureza do vosso coração. Pobreza e miséria não são criação de Deus, são fruto de pecado, de exploração. E Deus então está assistindo a tudo isso e de alguma maneira reagindo. E Ele então quer usar os profetas para denunciar essas injustiças. E nós podemos ir para Amós, Oséias, Abacuque, profetas que estão ali com o dedo na direção do rei, dizendo: olha, rei, a exploração das pessoas. Vocês constroem casas de mármore, marfim, casas de inverno, casas de verão, e as pessoas estão morrendo de fome. Meus irmãos, parece que nós estamos ouvindo uma notícia dos tempos atuais, não é verdade? Mas a Bíblia é assim, ela é relevante aos nossos tempos, ela tem uma unidade comprovada pela ação do Espírito Santo, na sua inspiração e na sua relevância para os dias de hoje. Se nós vamos para o Velho Testamento, nós vamos identificar em vários momentos Deus se indignando e dizendo: eu não aguento mais os vossos cultos, os vossos sacrifícios, porque são de coração vazio, porque são de boca para fora. Vocês estão oprimindo os justos, vocês estão oprimindo o pobre e vêm me prestar cultos. E Deus está dizendo: não aceito, as mãos estão sujas, estão corrompidas. Irmãos, palavras duras para nós hoje, nesse tempo. E aí vamos para o Novo Testamento. O que é que ele nos ensina a respeito?
Ele confirma tudo isso. E Jesus vai encarnar na sua própria vida um estilo de vida que é exemplo e referencial para nós hoje. Se você ler Mateus, Marcos, Lucas, João, a respeito dos milagres que Jesus realizou, você vai perceber que os textos vão dizer assim: e Jesus, passando por um determinado lugar, ele viu o cego, a viúva, ele viu o coxo, ele viu os leprosos, ele viu o que se passava à sua volta. Ele estava atento às necessidades ao seu redor. Jesus pouquíssimas vezes esteve na sinagoga, e quando esteve foi rejeitado. Mas ele estava com o povo, às ruas, olhando para as pessoas e percebendo aquilo que estava acontecendo com elas. E ao ver, os relatos bíblicos nos dizem que ele foi movido de íntima compaixão. Compaixão não é pena, não é paternalismo. Compaixão, ali no texto do grego, quer dizer que Jesus teve uma dor muito forte no seu coração. Uma dor forte por ver aquelas pessoas tão longe daquele projeto original de Deus, lá no Gênesis, quando Ele nos criou para uma vida completa e plena, satisfazendo as necessidades que nós tínhamos. E Jesus então está olhando as pessoas, e o coração se movendo de íntima compaixão. Mas os textos, os relatos não terminam aí, porque diz que foi dos olhos para o coração e do coração para as mãos. Jesus viu o que se passava, foi movido de íntima compaixão e agiu em favor destas pessoas. Fosse o milagre da cura, fosse a restauração, fosse o consolo, fosse a salvação, Jesus agiu dos olhos para o coração, do coração para as mãos. Irmãos, nós temos um grande desafio de sair das nossas quatro paredes e olhar com atenção as pessoas que estão à nossa volta. Porque, como diz o ditado, né, aquilo que nós não vemos, o coração não sente. Não é ver o Jornal Nacional e depois desligar e esquecer o que a gente viu ali. Mas olhar as pessoas, perceber as suas reais necessidades, ser movido por esta compaixão. E compaixão que leve a uma ação, algo concreto. E Jesus age assim. Na encarnação, aquele que deixou a glória do Pai e tomou a forma de servo, ele está atento às pessoas, olhando para elas. E é interessante o relato dos leprosos, porque Jesus toca, não só olha como toca nessa pessoa, expressando o seu amor por ela e curando-a. Este é um desafio para nós. Se nós queremos ter um mundo transformado, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus, de ver aquilo que está à nossa volta, de ser movidos por compaixão e agirmos. E eu gosto de pensar na igreja que está descrita lá no livro de Atos, capítulo 2, versos de 42 a 47. Diz que a igreja de Jerusalém, ela pregava, ela proclamava o Evangelho, as pessoas se convertiam e essa proclamação era feita com sinais e prodígios, as pessoas se achegavam, eram acolhidas naquela comunidade, e diz lá que nenhum necessitado havia entre eles. E eles caíam na graça de todo o povo, e cada dia o Senhor acrescentava-lhes os que iam sendo salvos.
irmãos, como era essa igreja? E alguns poderiam dizer, mas olha, Silvia, naquele tempo era tão diferente. A situação era outra. Meus irmãos, quando nós vamos para a história, nós vamos compreender um pouquinho quem era a igreja de Jerusalém. Vocês sabem que Jerusalém era uma cidade essencialmente religiosa. Não era, por exemplo, como a cidade de Corinto, que tinha um porto, era uma cidade comercial. Mas em Jerusalém estavam os estudantes de teologia, os rabinos. Estavam também os pobres em Jerusalém, porque o judeu dava muitas esmolas, porque ele achava que alcançava mérito no céu. Então os pobres afluíam para Jerusalém. Os velhos, os idosos também estavam em Jerusalém, porque eles compreendiam que a volta do Messias se daria naquele tempo. Então eles estavam lá em Jerusalém para aguardar a volta de Jesus. A igreja de Jerusalém era uma igreja formada quase que essencialmente de escravos. E a gente poderia dizer, mas escuta, como que eles atendiam às necessidades daquele povo, com tantas carências, além de que, passando por um longo período de seca, a terra não estava produzindo. E como é que essa igreja, em meio a tantas dificuldades, ela assume o seu papel de ser sal e de ser luz, e de atender essas pessoas na sua totalidade? Porque é interessante, o texto fala que as pessoas se convertiam, e a palavra é o querigma que era anunciado. As pessoas vinham e tinha a koinonia, a comunhão, o discipulado, o crescimento. E quando diz que não havia necessitado entre eles, a palavra é diaconia, serviço. Era uma igreja que via as pessoas de maneira integral, completa. Não havia o interesse na alma da pessoa, havia interesse na vida da pessoa como um todo. Elas reconheciam Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas, eram acolhidas, eram valorizadas, ganhavam uma nova família e as suas necessidades eram supridas. E qual o efeito disso em Jerusalém? A cidade sabia que havia ali uma igreja viva do Senhor Jesus, porque quando o texto se refere a ela, que ela caía na graça de todo o povo, meus irmãos, ela era reconhecida, ela tinha autoridade ali naquela cidade. E Joséfo, um grande historiador da época, diz que os cristãos daquele tempo eram conhecidos com a seguinte expressão: vejam como os cristãos se amam. E João, na sua carta, nos diz que nós precisamos amar, não de língua, nem de palavra, mas de fato e de verdade, com ações concretas, com atitudes que transformam. E a igreja em Jerusalém consegue então, com todas as suas dificuldades, cumprir o seu papel, cumprir a sua missão. Rapidamente, o panorama bíblico. E hoje, como é que estamos vivendo como cristãos e como igreja? E eu queria resgatar um pouquinho da história, da herança evangélica que nós recebemos. Meus irmãos, uma coisa que me chama muito a atenção, em toda a história da humanidade, o maior testemunho de ação social da igreja de Jesus aconteceu nos tempos dos avivamentos. No tempo dos avivamentos. E a maior expressão de ação social dos cristãos na história moderna, ela se dá por volta de 1860, 1850, inicialmente na Inglaterra, com Wesley, um grande pastor que realizou uma obra significativa, mas uma obra de avivamento da igreja que estava morrendo. E ele prega a palavra, as pessoas se convertem e as ações sociais começam a se multiplicar. Wesley ia às portas das minas
minas de carvão. Nós estamos na Revolução Industrial. A base das máquinas é o carvão. E o Wesley está ali pregando para aqueles homens e dizendo àqueles homens: olha, vocês precisam se organizar em sindicatos e exigir melhores condições de trabalho. Vocês estão morrendo aos 25 anos por péssimas condições de trabalho. E o Wesley começa a movimentar a sociedade na Inglaterra. E essa mensagem do Evangelho começa a atingir pessoas. E um homem, a exemplo de Jesus, começa a olhar à sua volta e a perceber que já naquele tempo na Inglaterra já havia população de rua, de indigentes pela rua. E esse homem chama meninos, mulheres, homens para virem para o lugar, para tomarem um banho, para tomarem uma sopa e para ouvirem do Evangelho. Este homem, meus queridos, nós vamos conhecer mais sobre ele. William Booth. William Booth foi o fundador do Exército da Salvação, em Londres, por volta de 1860. Porque, a exemplo de Jesus, ele olha à sua volta e percebe aqueles homens jogados na sarjeta e vê que naqueles homens há o reflexo da imagem de Deus e são merecedores de toda a boa obra a favor deles, e chama esses homens. E vocês sabem que Exército da Salvação são 3 S's: sopa, sabão e salvação. Perdura até hoje. E quem estuda administração sabe que o Exército da Salvação é tido como uma das entidades com a melhor gestão e a melhor administração dos seus recursos, atendendo milhares de pessoas no mundo inteiro. Mas surge como? De um homem cristão comprometido em transformar ali a sua comunidade através da ação social baseada no Evangelho de Jesus. Um outro homem na mesma época, porque o que acontecia é que as crianças trabalhavam nas fábricas, trabalhavam 12 horas por dia, de segunda a sábado. E este homem percebe as crianças não indo para a escola. Sensível a essa realidade, ele começa a convidar essas crianças para, no domingo, evangelizá-las através da Bíblia. Sabe como se chamava essa escola? Escola Bíblica Dominical. É assim que nasce a nossa escola bíblica dominical. Deste homem na Inglaterra que segue o exemplo de Jesus e olha ao seu redor e, movido de compaixão por essas crianças, acolhe-as para alfabetizá-las através da Bíblia. E tantas outras iniciativas que nós poderíamos comentar aqui, de ações sociais movidas pelo amor de Deus no coração das pessoas. Por que eu estou reforçando isso? Porque hoje nós assistimos a muitos movimentos de ação social, baseado em várias motivações. Mas e nós cristãos? Qual é a nossa motivação? Eu diria que nós temos uma omissão muito grande. Eu me lembro quando eu trabalhava num projeto social, eu sou assistente social, e eu tinha uma colega espírita, e ela dizia assim: Silvia, eu não sei porque você se incomoda tanto com essas questões sociais. E eu dizia: por quê? Você já está salva. Eu não. Eu quero me salvar, então eu preciso das obras para alcançar a salvação. Eu falei: mas é isso. Só que você faz as obras para encontrar a salvação. Mas eu, porque já pela graça de Jesus fui encontrada pela salvação, as obras são consequência
dessa salvação que me alcançou. Você faz para alcançar. E eu, porque já fui alcançada por essa maravilhosa salvação em Jesus. Meus irmãos, nós precisamos nos apropriar da palavra, compreender o que ela fala, pedir essa visão de Deus, esse discernimento do Espírito, porque nós, como cristãos e igreja, estamos falhando. Nós estamos deixando de cumprir o nosso papel, de ser sal e luz, de ver as pessoas na sua totalidade e intervir nessa realidade de alguma maneira. E alguém diria, mas Silvia, por que naquele tempo, tantas expressões na Inglaterra, depois nos Estados Unidos, e nós no Brasil, por que essa dificuldade com a ação social? Justamente porque faltou uma posição equilibrada. As pessoas foram para um outro extremo, o chamado evangelho social, originário, teologia da libertação. E os missionários que vieram para o Brasil, vieram traumatizados com esse evangelho social que queria implantar o reino de Deus aqui e agora na terra, completamente. E os missionários que nós recebemos, não quiseram de alguma maneira ou evitaram se envolver com essas questões, também porque eram estrangeiros e não deveriam estar envolvidos com essas questões. Mas alguns não se engajaram, não se enquadraram nessas questões. E nós tivemos vários missionários no Brasil que iniciaram ações sociais de várias espécies. A gente poderia dizer que em relação à educação, Colégio Batista Brasileiro, Colégio Mackenzie pelos presbiterianos, fruto dos missionários no Brasil. Mas de alguma maneira a igreja que foi se formando, ela não recebeu essa visão. E nós, até bem pouco tempo, não tínhamos, como temos hoje nas nossas igrejas, ministério de ação social. Nós tínhamos a evangelização, a música, a educação cristã, mas não tínhamos o ministério de ação social compreendido assim como ministério, onde Deus vocaciona pessoas, distribui dons à igreja para atuar nesse ministério. Mas hoje, graças a Deus, já demos um passo a mais. As igrejas estão com esta visão de ter um ministério de ação social. E aí, o que fazer? Irmãos, eu penso nos nossos templos, tão bonitos, muitas vezes fechados a semana inteira, com tantas carências ao nosso redor. Eu penso em tantos jovens, em tantas pessoas com tantas capacidades e que não estão compartilhando com alguém. Vocês sabem que de 1000 crianças que ingressam na primeira série no Brasil, 8 chegam a concluir um curso universitário? Tamanha a evasão escolar, a repetência escolar no Brasil. Então você que tem uma formação, e não precisa ser universitária, você que tem uma habilidade, e isso pode abençoar alguém, por que não disponibilizar? Nós estamos no ano internacional do voluntariado, e meus irmãos, essa era uma causa que era para ser dos cristãos. Mas nós, mais uma vez, perdemos o trem da história. E a sociedade secular que está levantando a bandeira do voluntariado. E nós que já temos até essa experiência de voluntariado nas nossas igrejas, poderíamos ter ido à frente e ampliado essas ações. Hoje, as empresas estão sendo vistas a partir do seu balanço social, a partir do seu apoio a projetos sociais. Hoje no currículo, se você pleiteia uma colocação, se você não colocar que você é um voluntário em algum projeto social, você possivelmente está descartado. Se outro colocar que é voluntário. E nós temos todo embasamento bíblico, temos toda a condição de estar fazendo isso já há mais tempo. Mas graças a Deus que ainda o Senhor nos dá essa oportunidade de olhar à nossa volta, de ver as carências.
eu ouvi uma história que me marcou profundamente e eu não deixo de compartilhar. Uma moça cabeleireira, esta moça disse: olha, Silvia, o que eu sei fazer é cortar cabelo, né? E nas mulheres fazer algum penteado, alguma coisa. E ela com mais alguns cabeleireiros foram até uma periferia cortar o cabelo das crianças. Puxaram uma ligação ali numa casa, ficaram ali numa praça, na verdade era um aterro, numa comunidade bem carente aqui em São Paulo, e cortando o cabelo das crianças. E num determinado momento chega uma senhora com um gorro e diz: vocês não podiam cortar meu cabelo? Ah, minha senhora, não vai dar, olha a fila de crianças, se a gente abrir para adulto, não vai dar conta, e vai ser uma loucura. Desculpe, mas não podemos. Chega à tarde, essa mulher retorna: vocês não podem cortar meu cabelo? Não, minha senhora, olha ainda um monte de criança que tem. Quando eles estão quase terminando ali, ela retorna e diz: vocês não podem cortar meu cabelo? E aquela moça que compartilhava comigo esse testemunho disse: olha, Silvia, eu não aguentei. Disse: não, a senhora senta aí que eu vou cortar seu cabelo. Só foi tão persistente. E nesse momento ela tira o gorro da cabeça, ela tinha um cabelo deste tamanho, e ela diz: é que segunda-feira eu vou ver um trabalho. Com este cabelo, com certeza eu não teria chances. Irmãos, ato simples, mas que exigiu uma dedicação, exigiu um olhar às necessidades, exigiu um coração com compaixão e uma atitude de abrir mão de um sábado e passar ali atendendo aquelas pessoas, com alegria, com dedicação. E interferindo na vida dessa pessoa de uma maneira que a gente não pode imaginar, porque na segunda-feira ela ia procurar um trabalho. Esses dados que eu dei no início a respeito do analfabetismo, nós poderíamos ter em nossas igrejas classes de alfabetização de adultos. Não precisa ser professor, precisa ter uma qualificação, uma compreensão para poder ensinar, para poder compartilhar. Nós poderíamos ter cursos profissionalizantes, nós poderíamos ter atividades com os adolescentes através do esporte. Vocês sabem que nesse período da Inglaterra, das maiores obras de ação social, quem é que surge? A ACM, Associação Cristã de Moços, ela surge lá, pós-revolução industrial, sabe para quê? Para tirar o jovem, o adolescente da rua pelo esporte. Nós estamos fazendo isso hoje achando que estamos muito modernos. Eles já faziam isso. Então podemos, através de atividades esportivas, trabalhar com os adolescentes, com os jovens que estão aí afundados nas drogas, no crack. Enfim, são muitas as possibilidades, mas o requisito é ter esse coração pronto para servir, os olhos sensíveis às necessidades e as mãos estendidas. O que é que eu posso fazer? De que maneira eu posso contribuir? E eu faria uma sugestão ao Jubansul, que é o próximo Jubansul. Vocês pensassem em alguma forma, de algum projeto, de alguma participação. Fosse no levantamento aí de material para reciclagem de lixo, fosse na doação de agasalhos para alguma entidade, na sua juventude, da sua igreja local. O que é que vocês estão fazendo? Além de todas as suas atividades, de que maneira os jovens na sua igreja podem estar cumprindo esta missão da igreja? De estar sendo sal e luz na sua comunidade? De que maneira nós podemos estar glorificando a Deus pelas nossas atitudes? De que maneira nós podemos exercer a nossa cidadania, que não é celeste apenas, mas é também aqui o compromisso que nós temos. Eu gosto muito de um texto que fala a respeito de Davi, que Davi serviu a sua geração. E a pergunta que eu faço: você está servindo a sua geração a este tempo, com os dons, com os recursos que Deus tem lhe dado? Não estou falando de dinheiro, estou falando de habilidades, de dons, de tempo. Há uma expressão que diz que nunca deu quem nunca deu de si.
nunca deu. Quem nunca deu de si, do seu talento, do seu tempo, da sua disponibilidade, dos seus recursos. Porque fazemos para o Senhor. Eu gosto muito do texto de Mateus 5, que diz que somos sal e luz do mundo. E para que o mundo veja a nossa boa obra, para quê? Para nos agradecer? Não. Para glorificar ao Pai. As nossas boas obras são testemunho do Evangelho. Quando eu digo a uma pessoa que Jesus a ama, eu estou comprometido com ela em expressar este amor de forma concreta. De que maneira nós podemos interferir na sua vida? Podemos impactar sua vida? É uma palavra de valorização? É uma palavra de estímulo? É uma cesta básica? É um curso de alfabetização? É contar história lá no Hospital das Clínicas para as crianças que estão lá meses em tratamento? É brincar com uma delas? Eu não sei. Mas o desafio é estarmos com os olhos atentos ao que está se passando à nossa volta. E este olhar produzir em nós uma compaixão que o Senhor Jesus coloca no nosso coração. E a partir daí, nos colocar por inteiros a serviço do Senhor Jesus, para que possamos transformar essa realidade em que estamos, através do amor de Deus, através da ação social. Amém. Vamos colocar de pé. Nós já vamos estar encerrando. E antes gostaríamos que nós estivéssemos fazendo uma oração. No seu manual, na página 24, diz sobre ventos do avivamento. Ó, faz chover, Senhor, rios que reguem a terra, que façam brotar a semente dos frutos de um avivamento. Ó, faz chover, Senhor, atende o teu povo que clama, que anseia por ver o teu braço agindo com poder e graça em nossa nação. Para que o Espírito Santo de Deus verdadeiramente possa fazer isso na nossa nação, Ele conta comigo, Ele conta com você, para sermos influenciar esse mundo, a nossa nação, as pessoas que estão ao nosso redor, como papel de igreja. Que o Espírito Santo de Deus realmente possa encontrar na minha vida, na sua vida, esse desejo de encher a terra como as águas cobrem o mar, de ver se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crer, obras ainda maiores farás. Que possamos realmente ter esse desejo no nosso coração como igreja do Senhor. Cantemos.
Você comprando um CD, você vai apenas pagar R$13. 2 CDs, R$22. E 3 CDs, R$30. Uma promoção que está sendo feita. Então, ao sair daqui, você pode procurar lá fora, stand.